And we will make America great again. Дню ночь. Помыслы, надежды родных и близких, миллионов людей по всей России вместе с нашими... O que será da humanidade quando o último livro físico deixar de existir? Essa pergunta ecoa como um alerta, convidando-nos a refletir sobre o futuro do conhecimento e da memória coletiva. E, sim, no futuro não teremos mais nenhum livro físico. A ideia desta conversa Café no Rádio, da nossa Rádio Certa, surgiu exatamente no começo deste ano de 2025, quando os pais estão na corrida anual para a compra de materiais escolares para os seus filhos, os mais diversos possíveis, inclusive os livros didáticos, estes que, muitas vezes, já nem servem mais para serem revendidos ou reutilizados para outros pais de alunos ao final de um ano letivo e na passagem para outro. Pois, como sabemos, algumas editoras têm adotado soluções de tecnologia e recursos digitais educacionais, como os sistemas SAS e McGraw-Hill Connect, cujos livros frequentemente contêm códigos de acesso a conteúdos digitais, como vídeos explicativos, exercícios interativos e simulados. Esses códigos geralmente são únicos para cada aluno e expiram após um período, impedindo que o próximo aluno acesse o material digital correspondente. Todavia, isso é objeto de um outro vídeo nosso, que vai se chamar a Máfia dos Livros. Aqui, vamos tratar apenas de um possível futuro sombrio, quando os livros físicos forem completamente abolidos no futuro e a memória da humanidade estiver sob o domínio das megacorporações transnacionais. A Inquisição, em sua cruzada contra a heresia, destruiu não apenas volumes de papel e tinta, mas também ideias, conhecimentos e parte da identidade de povos inteiros. A prática de queimar livros na Idade Média está relacionada a fatores políticos, religiosos e culturais. Durante esse período, a Igreja Católica desempenhava um papel central na sociedade europeia, controlando boa parte do conhecimento e das práticas culturais. As razões para a queima de livros incluem: 1. Heresia e controle religioso. A Igreja buscava preservar a ortodoxia e eliminar ideias consideradas heréticas ou contrárias à doutrina oficial. Livros que continham ensinamentos que divergiam da fé católica eram destruídos para evitar a disseminação dessas ideias. Exemplos incluem textos associados a movimentos heréticos, como os cátaros e os valdenses. 2. Controle sobre o conhecimento. A Igreja controlava o acesso ao conhecimento e à educação, especialmente porque grande parte da população era analfabeta. Livros que desafiavam a autoridade da Igreja ou promoviam visões filosóficas, científicas ou culturais não alinhadas eram vistos como uma ameaça ao poder eclesiástico. 3. Combate à magia e superstição. Muitos textos associados à magia, astrologia e alquimia foram queimados sob a alegação de que propagavam práticas proibidas ou demoníacas. Esses livros eram considerados perigosos, pois poderiam influenciar comportamentos considerados contrários aos ensinamentos cristãos. 4. Ícones do poder político e religioso. Queimar livros também era uma forma simbólica de demonstrar poder e autoridade, eliminando fisicamente aquilo que representava oposição ou contestação. A destruição de textos simbolizava o triunfo da ortodoxia sobre a dissidência. 5. Prevenção de influências externas. Obras de filósofos e cientistas da antiguidade ou de culturas não cristãs, como textos muçulmanos ou judaicos, ou muitas vezes foram alvo de repressão, pois apresentavam ideias que poderiam desafiar a visão de mundo cristã dominante. Exemplo notório. Durante a Inquisição, livros que promoviam ideias de autores como Giordano Bruno ou textos científicos que contrariavam a visão geocêntrica defendida pela Igreja eram considerados subversivos e muitas vezes destruídos.
Embora a queima de livros tenha ocorrido na Idade Média, é importante notar que essa prática persistiu em outros períodos históricos como ferramenta de repressão ideológica. Cada livro queimado era uma fagulha da memória da humanidade que desaparecia no ar, substituída pelo vazio imposto por quem detinha o poder. Agora, avancemos para um futuro hipotético. Não há chamas ou praças lotadas, mas o resultado é igualmente devastador. Os livros físicos, tão presentes em nossas prateleiras por séculos, desaparecem silenciosamente. Eles são substituídos por arquivos digitais, armazenados em servidores controlados por megacorporações. É a promessa de um mundo mais eficiente, mais sustentável, mas também mais frágil. Você acha difícil? Pergunte a si próprio quando foi a última vez que você comprou um livro físico, ou até mesmo um simples jornal da sua cidade. Esse desaparecimento é agravado pelo fato de que as pessoas estão, cada vez mais, abandonando o hábito de comprar livros físicos. A prática de adquirir um volume, folheá-lo e colocá-lo em uma estante tem se tornado rara, substituída pela comodidade dos e-books e audiolivros. Com isso, a demanda por livros impressos diminui, contribuindo diretamente para o declínio da produção e, eventualmente, para o seu fim. As editoras tradicionais enfrentarão dificuldades crescentes à medida que o mercado para livros físicos continue a encolher. A produção e distribuição de livros impressos demandam um custo significativo, envolvendo impressão, logística e estoque. Com o avanço dos e-books, audiolivros e conteúdos digitais, o modelo de negócios das editoras precisará se adaptar para permanecer viável. No entanto, muitas pequenas e médias editoras podem não ter os recursos financeiros ou a flexibilidade necessária para realizar essa transição, resultando em falências ou fusões com empresas maiores. As livrarias, por sua vez, já vêm sofrendo com a redução de vendas e a competição com plataformas digitais que oferecem uma ampla seleção de títulos a preços mais baixos e com maior comodidade. O impacto é especialmente grave para livrarias independentes, que dependem de uma base de clientes fiel. Com menos leitores dispostos a adquirir livros físicos, esses espaços se tornam insustentáveis. As grandes redes, embora mais resilientes, também enfrentam desafios, já que os custos de manutenção de lojas físicas não são compensados pela queda nas vendas. Nesse cenário, o mercado literário se concentra cada vez mais em grandes players tecnológicos que controlam a distribuição de conteúdos digitais. As editoras que sobreviverem podem ser forçadas a operar como parceiras ou subsidiárias dessas plataformas, limitando sua autonomia criativa e financeira. Livrarias e bibliotecas físicas, antes espaços de convivência e aprendizado, podem desaparecer gradualmente, sendo substituídas por bibliotecas virtuais ou por sistemas de assinatura que reforçam o domínio das megacorporações sobre o conhecimento. O passo final e decisivo para a eliminação dos últimos livros físicos, particularmente os existentes em bibliotecas, pode ser conduzida por megacorporações interessadas em centralizar o controle sobre o conhecimento humano. Esse processo poderia ocorrer em várias etapas interligadas. 1. Declínio e negligência. Bibliotecas públicas e privadas, muitas vezes subfinanciadas, enfrentariam dificuldades crescentes para manter seus acervos físicos. Com a crescente preferência por conteúdos digitais, a demanda por livros impressos cairia drasticamente, levando à redução de investimentos em conservação e à desvalorização desses acervos. O desinteresse público e a percepção de que livros físicos são obsoletos criariam um cenário ideal para que instituições vendessem ou descartassem suas coleções como uma forma de cortar custos. Pergunte-se e responda. Quando foi a última vez que você, ou o seu filho, entrou numa biblioteca? 2. Aquisição pelas megacorporações.
As megacorporações, que já dominam o mercado de conteúdos digitais, poderiam adquirir acervos de bibliotecas sob o pretexto de digitalizar e preservar o conhecimento para futuras gerações. Essa narrativa seria fortalecida pela promessa de acessibilidade global, mas, na prática, os acervos físicos seriam removidos e armazenados em locais privados, inacessíveis ao público. Muitas dessas obras poderiam ser descartadas ou destruídas para evitar custos de manutenção e eliminar a concorrência de formatos físicos. 3. Destruição e exclusividade do conhecimento. Com os livros físicos fora do alcance do público, as corporações consolidariam seu monopólio sobre a memória coletiva. Apenas as versões digitais dos livros, muitas vezes editadas ou controladas por sistemas de licenciamento, estariam disponíveis. Essa prática não apenas limitaria o acesso à informação, mas também permitiria a manipulação ou exclusão de conteúdos considerados inconvenientes aos interesses corporativos ou políticos. Assim, a destruição física dos livros simbolizaria o apagamento de uma era em que o conhecimento era tangível e universal. O resultado seria um futuro onde a memória da humanidade estaria fragmentada e sob o controle de poucas entidades, com acesso condicionado por interesses financeiros e políticos. As bibliotecas, outrora guardiãs do conhecimento livre, se tornariam apenas lembranças de uma era em que o saber era mais acessível e democrático. As informações que alimentam o mundo não são mais um direito universal, mas um privilégio regulado por contratos de licença e políticas de uso. Observe que já existe algo similar nos dias de hoje. Quando foi a última vez que você teve acesso físico a um CD, DVD ou cartucho de videogame, com o seu joguinho preferido? Até mesmo a licença do Microsoft Office você é obrigado a renová-la anualmente. Esqueceu? Essas megacorporações, além de moldarem o conhecimento, desafiam até mesmo os estados nacionais. Com recursos financeiros e tecnológicos que ultrapassam o PIB de muitos países, elas impõem suas regras, contornam legislações locais e influenciam diretamente políticas globais. Tornam-se, assim, soberanas em um campo onde as instituições democráticas perdem terreno. E o que acontece com a memória da humanidade? Ela se fragmenta. O acesso ao passado é mediado por filtros invisíveis, onde apenas o que é conveniente para os detentores do poder é disponibilizado. A verdade é moldada, comprimida e, muitas vezes, esquecida. As pessoas deixam de questionar e passam a aceitar uma realidade fabricada, sem saber o que está sendo suprimido. Preservar os livros físicos é preservar mais do que objetos. É manter viva a memória coletiva, o direito ao questionamento e à diversidade de pensamentos. Sem isso, arriscamos um futuro em que nossa própria história se torne uma sombra manipulada por aqueles que controlam o conhecimento. O paralelismo entre o passado e o futuro é evidente. Assim como a Inquisição tentou moldar o pensamento por meio da destruição de livros, as megacorporações podem moldar o conhecimento controlando o acesso à informação. A máquina de controle não usa fogo, mas exerce um poder igualmente absoluto. E este foi o Café no Rádio, com o meu ponto de vista. Qual é o seu?